Olá, sejam todos bem-vindos à nossa formação da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Eu sou a professora Luciana, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Espero que vocês estejam bem e possam aí ter um dia produtivo e contribuir com a nossa formação. Iniciamos a nossa TPC com a seguinte frase de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Temos como tema um olhar interdisciplinar entre os escritores e as habilidades essenciais. Nossos objetivos são explorar o site do IDEB-SAEB, onde encontra-se o boletim com as informações da sua escola, conhecer e compreender a importância dos níveis de proficiência do boletim da escola e os diferentes níveis em que os alunos se encontram, discutir estratégia dentro dos componentes curriculares, voltado para o apoio da competência leitora e escritora. Conteúdos: boletim SAEB, descritores do SAEB e habilidades essenciais. Os recursos utilizados são vídeo tutorial IDEB, realizado pelo PCNP Wagner, site do INEP, site da EFAP e boletim SAEB INEP. Atividade 1. Vamos refletir? Você conhece o boletim IDEB e SAEB da sua escola? Qual a importância desse conhecimento para nós, professores? Deixe a sua contribuição no chat e o tempo estimado aí é de 5 minutos. Obrigada pela contribuição que vocês deixaram aí no nosso chat. Elas foram muito pertinentes e contribuíram bastante para a nossa formação. Sistematização. A principal importância do SAEB para a qualidade do ensino é justamente oferecer um panorama da educação básica no país. É através desse sistema de avaliação que os órgãos competentes conseguem ter parâmetros sobre avanços ou retrocessos na educação básica ofertada no Brasil. Todas as informações contribuem para que haja um plano de ação no aprimoramento, monitoramento e colaboração das políticas públicas voltadas para a educação. Com a colaboração do nosso PCNP Wagner, de Arte e Tecnologia, assista o vídeo IDEB-SAEB. IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conhecida como IDEB, é um indicador formado pelos resultados de dois importantes conceitos para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do SAEB. SAEB. Por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo INEP, o SAEB permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências. Acessando os dados da sua escola pelo site do INEP. Acessando o portal do INEP, vá até o menu Educação Básica. Aqui você encontrará os links do IDEB e do SAEB. Vamos iniciar pelo IDEB. Aqui escolheremos IDEB por escola. Chegaremos na página de acesso às informações da escola procurada. Temos duas maneiras de conseguir essas informações. Primeiro, por código. Você utiliza o código base 35 acrescido do CIE de sua escola e clica em buscar. Uma outra maneira de conseguir essas informações é por área de interesse. Vamos em Unidade Federal, São Paulo, Município, vamos escolher Itapecerica da Serra, Dependência Administrativa Estadual, Localização Urbana, Localização Diferenciada não se aplica. Percebam que aqui
nos é mostrada uma lista com todas as escolas estaduais do município de Itapecerica da Serra. Vamos escolher uma escola e clicar em buscar. Na página de informações da escola, o que nos interessa neste momento é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Entrando nesta nova página, nós temos as informações de todos os anos em que a escola participou do IDEB. Basicamente, possuímos 3 colunas. A primeira coluna com a taxa de aprovação, a segunda com os resultados do SAEB. Na coluna da direita temos as metas que a escola deveria alcançar durante aquele ano e o valor, que é a nota final. E o valor, que foi aquilo que a escola realmente alcançou. Voltando na primeira coluna, na taxa de aprovação, vamos pegar como exemplo o IDEB de 2019. Percebam que aqui nós temos 6º, 7º, 8º e 9º ano. Os números que temos aqui embaixo, que é a taxa de aprovação, nos faz lembrar do fluxo escolar. Então a taxa de aprovação desta escola ficou em 0,99, pois é a média destas 4 séries. Na coluna do meio nós temos a proficiência média e padronizada de matemática e de língua portuguesa. Ao lado temos todos os anos em que a escola participou do IDEB, a meta da escola e o valor alcançado. O valor nada mais é do que a média de língua portuguesa e matemática multiplicada pela taxa de aprovação. Logo abaixo, temos um gráfico que mostra a evolução da escola dentro das edições do IDEB. Retornando à página inicial do INEP, vamos novamente em Educação Básica, só que dessa vez em SAEB. Nesta página buscaremos por resultados. Vamos acessar o boletim da escola e nesta tela vamos preencher os dados necessários para buscar o boletim da escola. Podemos localizá-lo pelo código da escola, o número base de 35 acrescido do CIE, a edição, clicando em pesquisar. Outra maneira, escolhendo por área de interesse. Buscamos então São Paulo, município de Itapecerica da Serra, dependência administrativa estadual e clicamos em pesquisar. Aqui inicia a lista com todas as escolas deste município. Temos o nome da escola, o código 35 acrescido do CIE e aqui a opção de download do boletim da escola. No boletim propriamente dito, temos a identificação da escola, a edição do IDEB, um botão para fazer o download deste boletim e alguns indicadores contextuais, entre eles o nível socioeconômico da escola, a formação docente dos professores que atuam, temos a participação na avaliação, os estudantes presentes do 9º ano, 52, e a quantidade de matriculados, 56, por isso que a taxa de participação foi de 92,86, assim como no ensino médio também. Logo abaixo, temos a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência. Vamos pegar aqui como exemplo, língua portuguesa, 9º ano. Nós temos aqui médias de proficiência. Nós temos a sua escola posicionada aqui, na segunda linha, com 283,57. Temos algumas escolas similares, para que possa ser feita a comparação com a sua escola. Temos o total do município, escolas estaduais do seu município, total do estado, totais de estaduais do seu estado, municipais, federais no Brasil, escolas estaduais do Brasil, o total do Brasil e as escolas municipais do Brasil. Então é uma parte bastante importante para que a escola possa fazer a sua comparação em níveis de proficiência com as demais escolas do nosso país.
Do lado direito, nós temos o desempenho da escola nas edições do SAEB a que ela participou. Então percebo que nós temos essa escola desde 2011 até 2019 participando, com uma certa elevação a cada edição do IDEB. Descendo um pouco mais, nós temos a distribuição percentual dos alunos do nono ano do ensino fundamental por nível de proficiência. Aqui vale ressaltar que, diferentemente do que estamos acostumados com o SARESP, o IDEB divide os seus níveis de proficiência, no caso língua portuguesa nono ano, em 8 níveis. Logo abaixo falaremos um pouco deles. Neste caso, esta escola possui total de alunos que participaram da avaliação do SAEB. Nós temos 5,77% de alunos no nível 0, 3,85% no nível 1 e assim até completar os 100% dos alunos que participaram. Temos uma comparação também com escolas similares, com escolas do total do município, do estado e do país. Abaixo nós temos a representação gráfica da distribuição percentual destes alunos. Então nós temos 5,77 no nível 0, uma maneira bem mais visual de identificar onde estão os níveis com maior dificuldade. Descendo um pouco mais, aqui temos os descritores. No SARESP conhecemos alguns níveis de proficiência. O SAEB também adota esta mesma nomenclatura, só que aqui trabalhamos como descritores, onde temos uma numeração muito próxima do SARESP. Então percebam, nós temos nível 0, que vai desempenho menor que 200, nível 1, que fica entre 200 e 225, e assim desta maneira até 375 ou superior. Vamos pegar como exemplo o nível 3, que estamos abordando dentro da nossa TPC. O desempenho é maior ou igual a 250 e menor que 275. Neste nível, o estudante provavelmente é capaz de dominar todas as habilidades anteriormente colocadas no nível 0, 1, 2 e localizar informações explícitas em crônicas e fábulas, identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas, reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes, reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas, provérbios, interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas. Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema. Interferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. Inferir o sentido de palavra ou expressão em história em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances. Voltando para a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, temos a mesma leitura para a terceira série do ensino médio, diferenciando apenas no nível 8, onde o desempenho é maior ou igual a 400. Além de língua portuguesa, temos matemática. Por exemplo, matemática no nono ano do ensino fundamental, a leitura também é o mesmo processo, só que os níveis são maiores. Ao invés de termos apenas 8, temos 9 níveis. Já na terceira série do ensino médio em matemática, nós temos 10 níveis. A Diretoria de Ensino, Região de Itapecerica da Serra, espera ter contribuído com vocês para o entendimento do processo de formação do IDEB. Obrigado. Gostaram do vídeo? Agora eu passo a palavra para a PCNP Renata, que dará continuidade à nossa formação. Olá, tudo bem? Eu sou Renata, PCNP de Língua Portuguesa e vou dar continuidade nas atividades da TPC.
Escala de proficiência de língua portuguesa nono ano e retomada das habilidades no ensino médio. Após a exploração do site IDEB e boletim SAEB, podemos perceber que existem 8 níveis de proficiência com diferentes descritores. O boletim SAEB, ele nos traz informações para que gestores e professores possam realizar um diagnóstico nas áreas que atuam e planejar ações educativas mais eficientes. Esses descritores, em outras palavras, são os conteúdos associados a competências e habilidades desejáveis para cada série e para cada disciplina. É importante ressaltarmos que a diretoria de ensino encontra-se no nível 2, daí a importância da escola, professores e gestores conhecerem onde o seu público-alvo encontra-se. Hoje trabalharemos os 3 níveis de proficiência. Temos o nível 1, que é o desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225. Os estudantes provavelmente são capazes de reconhecer expressões características da linguagem, inferir o efeito de sentido de expressões e opinião, lembrando que cada área do componente curricular pode trabalhar os diferentes tipos de gênero. O nível 2 de proficiência tem o desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas, identificar o tema e assunto, reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, reconhecer relações de causa e consequência, inferir efeito de sentido de repetição. Nível 3. Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de localizar informações explícitas, identificar elementos da narrativa, reconhecer a finalidade de textos, reconhecer a relação entre pronomes e seus referentes, interpretar o sentido de conjunções, de advérbios, comparar textos de gêneros diferentes, inferir tema e ideia principal, inferir o sentido de palavra ou expressão. Então, para que todos os componentes curricular possam trabalhar dentro das suas áreas esses descritores do nível 3, vamos apresentar o quadro 3 da matriz SAEB. Para que todas as áreas possam compreender esses descritores, temos aqui o quadro 3, uma forma resumida, recorte da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, tópicos e seus descritores, nono ano do ensino fundamental. O D1, localizar informações explícitas em um texto. D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D4, inferir uma informação implícita em um texto. D6, identificar o tema de um texto. D14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Após observarmos os níveis de proficiência, temos aqui a interação e atividade 3. Os descritores do nível 3 são contemplados no currículo paulista? Esses descritores podem ser trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento? Qual a importância de se trabalhar as competências leitora e escritora no seu componente curricular? Deixe suas contribuições no chat, daqui a 5 minutos retornaremos. Olá, voltamos! Obrigada pelas contribuições no chat. Agora nós vamos sistematizar o que vocês nos trouxeram. Sim, são contemplados no currículo paulista as habilidades leitora e escritora, que conversam com os descritores IDEB. Sim, os descritores descrevem os conteúdos associados às competências e habilidades desejados em cada área do conhecimento. O desenvolvimento das habilidades leitora e escritora colaboram no conhecimento das mais diferentes áreas. Atividade 4. Trouxemos aqui alguns exemplos de atividade, lembrando que o professor tem autonomia para trabalhar os diferentes níveis de proficiência com os seus descritores. Língua portuguesa. Temos uma atividade aí de leitura do texto.
Peço que vocês se atentem e respondam como podemos trabalhar esse gênero presente no currículo em ação, fazendo relação com um dos descritores do nível 3. Será que podemos localizar informações explícitas? Será que podemos trabalhar com os nossos alunos inferência de sentidos de palavra ou expressões? Podemos trabalhar aí, identificar o tema? Esse recorte é da página 40, caderno do aluno do primeiro bimestre, nono ano. Então, eu vou ler um trechinho para que vocês entendam. Especialistas descobriram que um simples exercício com a língua é capaz de tratar e prevenir a doença. 15/9/2019, atualizado às 18 horas por Daniel Carvalho Naim. Especialistas da Universidade de Harvard descobriram novas formas de tratamento e prevenção da doença de Alzheimer. A equipe de cientistas do Dr. Bill, juntamente com a equipe de médicos, fisioterapeutas e neurocientistas, criaram um procedimento simples, mas que é eficaz contra doenças degenerativas do cérebro, como o Parkinson. A descoberta foi destaque na revista científica Revel, apresentada no Congresso Médico Internacional, realizado este ano em Paris, onde a equipe do Dr. Hutz demonstrou os procedimentos aos mais de 2.000 especialistas de 38 países. A descoberta é um avanço e pode significar o desaparecimento gradual de doenças degenerativas do cérebro, disse o Dr. Kim, especialista em doenças neurodegenerativas da Coreia do Sul. Então vejamos. Esse texto ele é importante que pergunte aos alunos qual é o gênero, o que eles puderam entender desse texto. Então, quais são as informações que estão aí claras, que são explícitas? Dê voz aos alunos para que eles percebam as informações. Podemos também trabalhar o significado das palavras. Será que os nossos alunos conseguem compreender, por exemplo, degenerativas? Será que eles têm esse conceito? Vamos além. O que será que significa procedimentos? Demonstrou os procedimentos. Então é importante que os alunos em conjunto analisem as palavras que eles têm dificuldade e possam compartilhar com outros que já têm esse conhecimento para essa troca de experiências. Dando continuidade ao estudo do texto anterior, é de extrema importância trabalhar os conhecimentos prévios, levantar hipóteses sobre o que eles sabem sobre o gênero, sensibilizar e contextualizar através dos objetos de conhecimento. Então, podem ser elaboradas questões disparadoras que façam com que eles interajam sobre o assunto. Pode ser exposto aí imagens, textos, reportagens, vídeos, para que eles tenham contato com o objeto de conhecimento. A contextualização é outro item extremamente importante, pois possibilita a relação do aluno com o que é ensinado. Dá a autonomia do aluno manifestar as suas experiências sobre o tema, e isso deve ser aproveitado pelo professor no decorrer do processo. Fará com que o aluno faça reflexões e aprimore as suas atitudes sobre elaboração de hipóteses. Trabalhe no texto o sentido das palavras de forma contextualizada. Então, inferir o sentido das palavras através das informações explícitas, fazendo conexões de sentido. O gênero é outro item essencial. No caso, vimos aí notícia. Podemos trazer quais foram as características que comprovam o gênero. Então, ele é jornalístico e apresenta como objetivo principal a informação. Ele traz um acontecimento real e a linguagem deve ser clara e formal. O tema e o assunto são polêmicos. Muitas vezes se perdem, pois o tema ele é específico e o assunto ele é amplo. No caso aí do texto anterior, temos como tema doenças degenerativas do cérebro. Já o assunto, temos especialistas
Descobriram um simples exercício com a língua é capaz de prevenir as doenças degenerativas do cérebro. Então percebam que tema e assunto confundem muito. Um é específico e o outro é amplo. Passamos agora para a atividade de língua estrangeira moderna. Observem a imagem ao lado. Então é muito importante aí dialogarmos e refletirmos sobre o que estamos observando. Digam para mim sobre o que é essa joking do meme. Waiting for inspiration. Podemos perceber que não podemos esperar para agirmos, não precisamos demorar tanto para ter inspirações para que façamos algo. Então essa seria a nossa joking. Então, em língua estrangeira moderna, também podemos explorar o gênero, localizar informações explícitas com os nossos alunos, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Será que eles sabem o significado de inspiration? Waiting for? Podemos também trabalhar a linguagem não verbal, no caso, a imagem. Reflita e dê voz aos seus alunos. Então, como vimos anteriormente a imagem, que trabalha um meme, vale ressaltar que é uma palavra vinda do grego, que significa imitar e viraliza através da internet. Então, é importante que vocês questionem aos seus alunos: What did you understand about the image? What's the topic? O que vocês entenderam da imagem? Qual é o assunto? Conversem, se imaginam se já estiverem em alguma das situações dos memes. Por quê? Que cuidados podem ser tomados para que os memes não sejam ofensivos? Explique também sobre o termo. Então, o meme, de acordo com o que estávamos falando sobre os descritores, é um gênero textual humorístico, crítico, se concretiza e se difunde em massa por meio da internet. Tudo bem? Depois de todas essas explicações, essas reflexões com seus alunos, você pode sugerir que eles criem esse gênero e que apresentem para a sala. Arte. Temos aí o gênero letra de música, que é uma delícia trabalhar, né, letras de música com os nossos alunos. Então observem aí, temos o shot da alegria, o fala mansa. Vou ler apenas um fragmento para que vocês observem aí. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou e vou mudar, para ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Para que chorar sua mágoa, se afogar em agonia, contra a tempestade em copo d'água, dance o shot da alegria, simbora. Então aí temos um fragmento, né? Eu li um pouquinho para que vocês observem que podemos aí, ao trabalhar com os nossos alunos, disponibilizar a letra da música para que eles observem o gênero, para que eles explorem aí as palavras, as expressões, para que eles localizem as informações explícitas. Também é importante, professor de artes, ressaltar que esse gênero textual, eles são históricos, isto é, eles estão ligados aos acontecimentos históricos, aos modos de viver de cada época. A análise vocabular nos leva às origens da letra de música, às condições espaciais e temporais em que a letra foi criada. Canções mais antigas têm um lexo muito diferente das atuais. As palavras também mostram a sua idade, pelo modo como são criadas. Quase sempre há indícios que indicam o espaço, o nome da rua, a descrição de uma paisagem, tudo isso traduzido de modo como os autores viram e viveram no lugar onde criaram a letra. Então, podemos perceber que esses descritores são trabalhados dentro da disciplina de arte. Ao fazer a análise vocabular da letra da música, podemos explorar a palavra shot. Será que nossos alunos sabem o significado de shot, que significa dança de salão? Também podemos explorar a palavra copo, aliás, a expressão copo d'água. Então, contra a tempestade em copo d'água. O que será que eles poderiam nos dizer? Então, digamos que fazemos muito drama por pouca coisa. Então, aí trabalhamos, né, o sentido da palavra ou expressão. Agora, quero que vocês ouçam
a música do Fala Mansa, Shot da Alegria. Vamos lá. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água? Dance o shot da alegria. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água? Dance o shot da alegria. Todo mundo sorrindo. Simbora. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água? Dance o shot da alegria. Ainda continuando com o gênero e letra de música, tivemos um recorte aqui da página 14, Caderno do Aluno, do primeiro bimestre, nono ano. É uma atividade 3, Ação Expressiva 1, que dá continuidade aí para ampliar o conhecimento musical referente ao gênero da música popular brasileira, no qual os alunos podem fazer uma pesquisa. E temos aí diferentes grupos: o sertanejo, o MPB, o samba, o forró e músicas estrangeiras, e o professor vai adequar dentro do seu planejamento. Em Educação Física, temos aí o recorte das páginas 119 e 120 do Caderno do Aluno do primeiro bimestre, nono ano,
Atividade 5, se ela dança, eu danço. E aí podemos observar a colaboração da competência escritora dentro da educação física, no qual sugerimos aí a elaboração de uma entrevista. Na página 120, ele já nos dá as diferentes perguntas a serem feitas ao entrevistado. Então, o professor poderá organizar aí em grupos e propor que eles entrevistem até 5 pessoas, tendo como foco as questões abaixo. Dentro dessa competência escritora e leitora, observamos aí as características do gênero entrevista. O texto ele é informativo ou opinativo. Presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem ela é dialógica e oral. A marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla uma linguagem formal e informal. A estrutura de uma entrevista entra aí o descritor 3, no qual citamos a escolha do tema, a elaboração de um roteiro, título e revisão. Para o término dessa atividade, o professor de educação física poderá, ou a professora, poderá sugerir que esses alunos apresentem essa dança ou através de vídeo ou de forma presencial, no momento em que retornarmos. E aí é uma forma criativa de trabalhar os movimentos dentro da dança. Importante! Para criar estratégias que melhorem o desempenho dos alunos, é importante entender qual a realidade dos nossos alunos hoje e acompanhar os resultados ao longo do tempo. Antes de implementar novas estratégias, para melhorar o desempenho, converse com os estudantes sobre aperfeiçoamentos que podem ser feitos dentro e fora da sala. Leve em consideração que cada um tem um ritmo diferente para aprender. Coloque o aluno como protagonista do processo de aprendizagem e invista na cooperação entre os colegas para potencializar os resultados dos estudantes. Permita também que eles coloquem a mão na massa. Dê atividades que coloquem em prática o conhecimento adquirido na sala de aula. Leve a tecnologia e a inovação para a sua sala. Faça com que o processo de aprendizagem fique mais próximo à realidade dos estudantes. Isso potencializa o ensino da sua unidade e melhora o desempenho dos alunos. Trabalhe os descritores necessários para o nível que encontra-se. Faça a correlação com as habilidades do currículo paulista para que nossos alunos avancem de forma significativa. Vale ressaltar que a nossa diretoria encontra-se no nível 2 e todas as atividades aqui propostas colaboram para que os professores trabalhem as habilidades e competências necessárias para que nossos alunos avancem. E chegamos ao final da ATPC. Não deixe de avaliar a nossa formação. É extremamente importante para que possamos melhorar. Nós, de Linguagens e Suas Tecnologias, agradecemos imensamente a contribuição e a colaboração de todos. Tenha um excelente dia!